Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e o versículo de número 25. Assim está escrito: Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Estas são palavras de Paulo quando eles foram enviados para a Itália e houve o naufrágio daquele navio. Em várias ocasiões, Paulo tentou alertar o comandante sobre os perigos que eles haviam de acontecer, mas eles não deram ouvidos ao que Paulo tinha dito. No entanto, ele reafirmou em outras oportunidades a convicção, certeza que ele tinha no seu coração de que um anjo de Deus esteve com ele naquela oportunidade, trazendo a ele a palavra de Deus. E ele então estava certo e seguro. Não era um pensamento da cabeça de Paulo, não era uma insinuação, não era uma criação humana e diabólica, como vemos nos nossos dias, as pessoas criando imaginações de natureza participativa entre natureza humana e diabólica e apresentando-se como experiências religiosas diante do povo que está pobre de conhecimento bíblico e discernimento espiritual, e aceitam todos esses tipos de coisas, e a ruína está aí. Eles estão descendo de ladeira abaixo. Diferente da condição de Paulo. Paulo era alguém sério, comprometido, fiel, leal e submisso a Deus. Jamais ele daria um passo ou diria uma palavra que não fosse vinda da parte de Deus. Ele é conhecido na Escritura pelas expressões: o que eu recebi do Senhor. Ele tinha o discernimento, o que partia de Deus para a sua vida e aquilo que era dele. Outra ocasião ele disse: não digo que recebi do Senhor, mas o meu parecer. Veja a diferença quando a pessoa conhece as coisas. Quando era uma revelação de Deus, ele disse: eu recebi do Senhor. Quando não, ele disse: o meu parecer é este. E aqui ele está revelando uma certeza, uma convicção, uma garantia de que o que ele estava dizendo era algo para se prestar atenção e levar a sério. Não era uma brincadeira, não era uma ilusão, não era um afago para o coração daquelas pessoas, mas era um direcionamento da parte de Deus. Então, com base neste versículo, vamos refletir sobre crer em Deus sem sombra de dúvida. Então ele disse aqui: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Ele recebeu estas orientações e, à luz do texto bíblico, nós encontramos que eles perderam as bagagens, mas nenhuma vida humana se perdeu. Todos eles foram conservados em vida, confirmando a veracidade do que Paulo tinha dito a eles, mediante a mensagem recebida de um anjo de Deus, que naquele momento apresentou-se a ele e deu-lhe a garantia. Ele creu, ele estava convicto, ele estava seguro, ele estava certo, não titubeou, não disse: penso, parece que foi Deus, mas eu não tenho certeza se foi ele que me falou. Não, ele disse: eu creio em Deus, eu estou convicto, eu estou certo, ninguém tira de mim esta certeza, esta convicção de que vai acontecer assim como me foi dito. Então, partindo desse pressuposto, nós precisamos entender o que é que atrapalha a crença das pessoas em Deus, que elas tenham uma convicção firme e segura em Deus. Só existe uma coisa que pode demover da pessoa a
confiança inabalável dela em Deus. É quando abre-se oportunidades e espaços para a dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Por quê? Onde há fé, não pode existir dúvida. Onde há dúvida, a fé não opera. O próprio Jesus disse, em tantos lugares, ele fez tantos milagres, tantas curas, tantas bênçãos, mas entre o seu povo, seus irmãos, ele não pôde fazer nada. E dizia, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, eles não creram. O escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus foi pregada a muitas pessoas, mas nada aproveitou diante deles, porque não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Quem pregou estava pregando com fé, mas quem ouviu não teve fé para crer. Então, a dúvida criou no coração deles a dureza, a incredulidade e impediu-os de crer. E, portanto, a porta da fé não se lhes abriu, porque eles fecharam o coração. Então, a dúvida se estabelece no coração. O próprio Jesus, quando falou aos discípulos, disse, e não duvidar no seu coração. Então, o lugar propício para a dúvida se estabelecer, assim como a fé, é no coração. Se a dúvida estiver no coração da pessoa, estabelecida ali, significa que haverá uma barreira naquela vida para crer nas coisas de Deus, porque elas são espirituais e são recebidas mediante a fé e não pela dúvida. Então, primeiro ponto que observamos aqui é que a dúvida se estabelece no coração. Por isso, a reflexão, crer em Deus sem sombra de dúvida. Não pode haver um mínimo resquício de dúvida. Então, a dúvida se estabelece no coração. A dúvida, em segundo lugar, ela atrapalha a bênção de Deus de chegar até nós. Tiago escreveu dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá a todos liberalmente. Agora, veja o que ele disse. Como foi que ele pontuou isto? Tiago, no capítulo 1, versículos 5 a 7. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Com a dúvida, impede-se a bênção de Deus. A dúvida atrapalha a bênção de Deus. Então, em primeiro lugar, a dúvida estabelece no coração. Segundo, ela atrapalha a bênção de Deus de manifestar-se na nossa vida. Terceiro, a dúvida vai nos impedir de avançar. No exemplo de Jesus, quando ele caminhou por sobre o mar e chegou aos discípulos, eles assustados, eles sou eu, não tem mais. E Pedro então disse, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse a Pedro, vem. Ele foi. Começou a caminhar por cima das águas. Sentindo o vento forte, começou a ter medo. E ia afundando-se. E disse, Senhor, socorre-me. O Senhor estendeu a mão e o socorreu. E depois disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então veja, a dúvida impediu a Pedro de avançar. E as pessoas, por conta da dúvida, também ficam impedidas de avançar na sua caminhada com Deus. Eles ficam atrapalhados pelo meio do caminho. E uma coisa séria, a incredulidade se alimenta da dúvida. A dúvida traz à realidade a incredulidade. E quando nós olhamos por este ponto, que a dúvida alimenta a incredulidade, e a incredulidade é o pecado principal da vida humana. Por isso que, quando Jesus ensinou aos discípulos, dizendo que o Espírito Santo haveria de vir, e ele disse, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
De que pecado o Espírito Santo viria convencer o mundo? O pecado de não crer em mim. O que é não crer em Jesus? É incredulidade. E a incredulidade alimenta-se da dúvida. Daí, então, para que abra-se espaço para que a fé venha nascer, brotar e se estabelecer no coração humano, é preciso, então, que a incredulidade seja removida. Mas esta incredulidade, que é alimentada pela dúvida, ela só será removida quando o ouvir da palavra de Deus e ela gerar fé, e mediante a fé, o Espírito Santo atuar na vida humana, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Jesus, pecado da incredulidade. Da justiça porque ele vai para o Pai. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a necessidade de sermos convencidos da incredulidade pelo Espírito Santo. Uma vez feito isto, a fé vai brotar no coração. A fé brotando no coração, o primeiro sinal seguro que ela vai nos dar, porque está escrito, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Como está escrito, a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, do coração, quando a palavra da fé entra, a incredulidade sai, com ela a dúvida, a insegurança e todos os males que lhes são próprios. E a fé vem, então, estabelecer-se neste coração. Estabelecendo no coração, nós vamos passar a crer na existência de Deus. E ao crer na existência de Deus, do seu poder, da sua presença, a fé vai entrar e o nosso coração vai se abrir. Uma vez que o nosso coração se abre, mediante Romanos, capítulo 10, os versículos que encontramos aqui, 9 e 10, está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é com o coração que se crê em Deus. Mas para isto, primeiro precisa sair a dúvida. E a dúvida alimenta a incredulidade. Então precisa tirar a incredulidade. Então brota-se a fé. Nascendo a fé, estabelecendo a fé, ela vai nos dar convicção certa e segura da presença, do poder e das ações de Deus. E vamos passar a fazer como Paulo deixou registrado em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 13, onde ele diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, cri, por isso falei. O texto que li diz-nos que Paulo disse àqueles varões: tenham bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Então, observando aqui esta convicção, esta certeza, esta autoridade que Paulo tinha, era em função da crença, da convicção, da fé que ele tinha em Deus, pela qual ele o servia e vivia, desfrutando esta presença maravilhosa de Deus. Portanto, ele poderia dizer, porque eu creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Então aqui nós temos uma crença, uma convicção isenta de dúvida. Então, crer em Deus, sem sombra de dúvida, deve ser o nosso objetivo, o nosso propósito. Não adianta a pessoa dizer que crer em Deus e alimentar dúvidas. Dúvidas vão gerar incredulidades. Incredulidades vai endurecer o coração da pessoa e vai afastá-la da presença de Deus.
Então, rompamos com a dúvida e junto com ela vai embora também a incredulidade e nós passamos a crer em Deus e na sua palavra, que é fiel e verdadeira, é digna de toda aceitação. E quando houver em nós esta convicção, esta crença irremovível em nosso Deus, diz-nos a Escritura que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma incerteza. Então, como Paulo, que nós possamos hoje dizer: creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. O que o Senhor disse a mim acontecerá. Eu creio plenamente no que Deus disse e na promessa que ele fez, que elas se cumprirão. A própria Escritura dá testemunho, dizendo que todas quantas promessas de Deus há, são nele sim e por ele o amém. Ele é fiel em prometer, mas é fiel também em cumprir as suas promessas. Então não há espaço na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, para duvidar de Deus ou da sua palavra e começar a colocar questionamentos em Deus e na palavra que ele nos deixou. Se nós abrirmos a brecha para a dúvida, nós perderemos a firmeza, o princípio, o fundamento, a segurança, e ficaremos como as ondas jogadas de um lado para o outro pelo vento. O vento das perturbações, o vento das heresias, o vento das mentiras que estão sendo propagadas em cima de púlpitos por pessoas totalmente despreparadas espiritualmente, mas direcionadas por espíritos malignos para contradizer a palavra de Deus e solapar a fé do coração das pessoas. Com Paulo nós aprendemos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa crença deve estar em Deus e ela deve estar fundamentada na palavra de Deus. Entre a nossa experiência com Deus e com a palavra de Deus, não há nenhuma desarmonia, não há nenhum desencontro. Elas estão unidas, harmônicas entre si. E, portanto, este deve ser o nosso procedimento. Que a partir de hoje possamos dizer: creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Crer em Deus sem sombra de dúvida. Creia plenamente, piamente, seguramente, esteja convicto desta certeza, desta fé, desta convicção em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Você, nos nossos dias, continua crendo em Deus ou você alimenta dúvidas no seu coração com respeito a Deus, à palavra dele e ao propósito dele para a sua vida? Você está vivendo com dúvidas, com incertezas, com insegurança? Se você é dominado pela dúvida, você está em perigo, você está amedrontado, você está caminhando sem ter a plena segurança e pode sofrer algum desastre espiritual. No entanto, à semelhança de Paulo, vamos fundamentar a nossa convicção, a nossa fé em Deus e proclamá-la e dizê-la em alto e bom som, como ele disse: "Cri, por isso falei". E aqui, aqueles homens, ele estava dizendo: creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. O que é que Deus lhe tem dito? Você crê plenamente ou você começa a procurar dúvidas naquilo que Deus fala a você mediante a palavra que ele deixou para cada um de nós? Que tenhamos a convicção de termos uma fé sadia, uma fé fundamentada em Deus. E ela, então, será o elemento que vai se estabelecer no nosso coração. E estando no nosso coração, a bênção de Deus
terá acesso à nossa vida. Nós não seremos impedidos de avançar. Avançaremos pela fé. E a incredulidade não terá vez em nosso coração. Então, por este motivo, nós precisamos estar seguros e firmados em Deus e desta convicção que temos da comunhão com Deus, fazer delas declarações firmes e convictas do nosso coração. Creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Que você siga por este padrão, que você reflita hoje e abandone estas dúvidas que estão lhe atrapalhando, lhe impedindo, lhe trazendo dificuldades. Ouse crer, mas creia convictamente, esteja certo de que aqueles que demonstram a convicção firme e segura em Deus jamais serão enganados, iludidos, desamparados e abandonados, porque através da convicção em Deus, você tem dele a segurança, a proteção, o livramento, a direção e o discernimento para não se deixar embaraçar por estas coisas que hoje estão sendo derramadas nos ouvidos das pessoas e elas estão ouvindo e permitindo descer ao coração e estão se comprometendo diante de Deus. Portanto, livra-te desse estado de coisas. Aprendamos com Paulo, creio em Deus, que há de acontecer como a mim me foi dito. Querendo Deus, amanhã retornaremos.